Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui no podcast Reflexo com um convidado muito bacana, estou muito feliz em receber ele e vou apresentar para vocês. Hoje a gente trouxe o Dr. Vinícius Laim, que é cirurgião vascular, ele está à frente da Clínica Vena, agora do Hospital da Unimed de novo, né, que já esteve. E a gente vai ter um bate-papo muito legal sobre o cuidado com as pernas, na visão de um especialista. Bem-vindo, Dr. Vinícius Laim. Obrigado, Anny. É um prazer estar aqui. Tudo bom, pessoal? É um prazer estar aqui para conversar sobre saúde das pernas. Isso. Quando a gente pensou sobre, vamos convidar alguém, né? Imediatamente, a Vivi, que já trabalhou contigo, estava te contando, né? Lembrou do Vinícius, falou, ele é ótimo e vamos, né, convidá-lo. E é um prazer mesmo. Para quem ainda não me conhece mais profundamente, eu tive uma relação com o Hospital da Unimed uns anos atrás, né? Que foi, meu irmão teve um Covid grave, a gente estava conversando sobre isso. E nessa época o Vinícius fez um milagre lá no Hospital da Unimed, transformou, né? Junto com muitas outras pessoas. Eu tive a oportunidade de estar lá, de participar, né? Não por escolha, mas porque eu precisava, né, acompanhar meu irmão. E realmente foi um trabalho incrível, então... Primeiro, parabéns por isso. Obrigado. Na realidade, foi um tempo muito desafiador para todo mundo, né? Foi. Então, a gente descobriu maneiras novas de trabalhar, maneiras de não trabalhar, maneiras de sofrimento que nunca se tinha experimentado. E no hospital, a gente também viu esse reflexo, assim, a necessidade de poder dimensionar o hospital para adaptar as necessidades dos pacientes, que eram muito diferentes do que sempre a medicina imaginou. Então, foi uma época bem desafiadora e que, graças a Deus, ficou para trás. E que vocês foram descobrindo ao longo do que estava acontecendo, né? Então... Realmente, assim, que a gente nunca mais passe, mas parabéns. Isso aí, obrigado. Vamos lá, vamos falar sobre as pernas, sim. Então, né? A gente tá numa época ótima para começar a pensar que é o inverno, né? Depois a gente só expõe elas. Agora elas estão ainda escondidinhas, então a gente queria que tu desse aí uma explicação pro pessoal, né? Sobre as varizes, o que são, de onde vem, como é que a gente, né, sabe que a gente tem problema vascular, né? Isso é interessante porque tem muitas pessoas que têm dor nas pernas, que sente incômodo, não só estético, mas clínico também. E nem tudo é causado pela circulação. Então, claro que a avaliação vascular ela é necessária, mas também muita coisa vem de sedentarismo, vem de excesso de peso. E isso faz com que a perna doa e não necessariamente a gente tenha uma alteração vascular. Então, acho que em primeiro momento uma avaliação vascular é necessária, mas também a compreensão que a maior parte das queixas não estéticas, digamos assim, dos pacientes, vem muito da parte sedentária. Eu costumo dizer que perna flácida dói. Então não adianta, não vai para academia, não faz exercício, estou acima do peso, essa perna vai doer. E não adianta colocar culpa na circulação, porque a circulação, coitada, ela está tentando funcionar da melhor maneira possível. Mas o fato é que para o retorno venoso existir, a gente precisa da musculatura da panturrilha. Então a musculatura da panturrilha ela tem que ser bem tonificada para ajudar esse sistema valvulado a levar o sangue de volta para os pulmões e para o coração. Às vezes tem uma flacidez muito grande de panturrilha associada a uma dilatação do sistema venoso profundo, aí não adianta, essa perna em dias mais quentes ela vai inchar, vai sentir peso na perna e muitas vezes agudamente a gente não consegue isso. Eu sempre digo que o paciente já vem, não, eu já faço exercício, pô, mais difícil tu já faz, porque se eu tivesse que convencer a partir de agora a entrar numa academia, essa é a parte mais difícil. Então, não é muito fácil entender e é muito comum, E agora essa época do inverno é uma época que os pacientes pensam muito na preparação do verão. Isso. Então, como é que eu quero que minha perna esteja no verão? Essa é a hora de pensar. Porque depois muito procedimento a gente vai fazer, a gente vai restringir da exposição solar e em Caxias a gente ainda tem essa escolha de um período do ano em que tu não vai expor. Então é a hora de se cuidar para depois, quando chegar o verão, tá tudo em ordem. É o melhor momento, né? Porque as varizes, elas vêm das veias, né? Isso. E elas têm, lá se eu me lembro, né, direitinho, elas têm umas válvulas que funcionam sob pressão. Como é que funciona, então? A gente tem todo o sistema arterial que distribui o sangue, ele sai do coração e ele distribui para as extremidades, e esse sangue ele retorna pelo sistema venoso, que são as veias. Então as veias a gente tem nas pernas, veias que passam dentro da musculatura e veias que passam logo embaixo da pele. Todas essas veias têm válvulas que servem para ajudar o organismo a, contra a gravidade, poder trazer esse sangue de volta. Porque vai precisar subir, né? Porque vai precisar subir. Mas algumas pessoas têm defeito nessas válvulas, o que faz com que quando a gente faz aquele exame, a ecografia Doppler, a gente vê uma insuficiência de válvulas ou insuficiência das safenas, por exemplo. Significa que a válvula não funciona de uma maneira adequada. Geneticamente?
Isso normalmente é genético, então as principais causas de varizes é uma história genética e sexo feminino. Então isso é uma coisa ruim, porque diz assim, não, o que eu posso fazer para mudar? Mais da metade das coisas, infelizmente, não dá para fazer. Não dá para mudar a história genética, não dá para mudar de sexo. Então, sobra a parte comportamental. E a parte comportamental vem muito isso, de fazer exercício, de evitar ficar muito tempo de pé parado, muito tempo sentado, parado, caminhar, exercitar a panturrilha. Porque essas válvulas, elas precisam funcionar. E as válvulas profundas, que levam 80% do sangue, elas vão funcionar à medida que tu tem uma contração do músculo ao redor dessas veias. Que são as veias que passam dentro da musculatura. Que são as veias que passam dentro. O sistema venoso profundo, que a gente chama, ele responde por 80% desse retorno. E 20% só do superficial. Em compensação, esses 20% do superficial podem incomodar uma mulher uma vida inteira. Porque a rede venosa, ela é muito grande. E à medida que existe essa insuficiência, essa dilatação por uma fragilidade da veia, ela vai se dilatar. E quando dilatar, a gente vai enxergar e vai dizer, isso não é mais uma veia, isso é uma varize. E aí entra todo o arsenal terapêutico que a gente tem para tratar essas varizes. Necessariamente a pessoa que tem aqueles vasinhos mais visíveis na pele, né? Aquelas varizes que depois a gente seca lá. Tem a insuficiência profunda ou não? A maioria dos pacientes não tem insuficiência venosa profunda. Os pacientes que têm claramente insuficiência venosa profunda são aqueles pacientes que têm aquelas manchas na parte de dentro da perna. Tá. Aquela dermatite ocre que a gente chama, e isso denota insuficiência venosa profunda. Esse é um paciente que, quando chega no cirurgião vascular, sai com uma receita de meia elástica. Falo da meia porque todo mundo odeia a meia. Sim, é difícil de usar. É difícil de usar. Então eu digo, a meia tem 2 horas que a gente relaxa, quando a gente acaba de botar e quando a gente tira. Todo o resto do tempo ela fica ajudando aquela musculatura naquele retorno venoso. Ela pode ser usada por quem primariamente não tem doença. Isso para prevenção. Então, esse é o único mecanismo eficaz de prevenção. E ela deve ser usada pelos pacientes que têm comprovadamente insuficiência venosa profunda. É isso que vai levar o paciente à melhora do sintoma. Claro que às vezes quando ele tem varizes e tem insuficiência venosa profunda, ele vai melhorar também mexendo nas varizes. Mas a varize, nesse ponto, ela acaba sendo muito mais estética. Sim. E que é uma indicação de cirurgia também. Basicamente, a gente tem 2 indicações de intervenção em varize. Na varize sintomática, naquela que tem sintoma, ou se esteticamente o paciente não quer que aquela veia esteja ali. Essa é uma indicação clara também. Sintoma como dor, peso, sensação de cansaço, inchaço no final do dia. Então, isso tudo são sinais que não está funcionando esse retorno venoso. E aí a gente pode ajudar de algumas maneiras. Existem medicações, existe a própria meia elástica, existe cirurgia. Procedimentos. Tu falaste sobre exercícios, né? A alimentação também tem uma influência, certo? Também tem. Quanto melhor for a alimentação, mais rica em fibras, menos gordura tiver a alimentação, aí vai, digamos assim, quanto mais saudável for a alimentação, mais saudável vai ser também o metabolismo muscular. E aí esse músculo vai responder melhor a própria contratilidade. Isso ajuda bastante. Sim, é o combo, né? Isso, não vem sozinho. Que traz estética e saúde, né? Porque se exercitar, comer direitinho, tem um impacto em absolutamente tudo, né? A gente tem que trazer essa realidade. Uma perna doente, ela é uma perna feia. Porque tu tem uma doença subjacente e que tu vai desenvolver varizes ali e necessariamente tu vai acabar tendo uma perna feia. O que a gente pode ter, o que na maioria das vezes a gente tem também, são pernas saudáveis e também feias. Mas aí esses são casos extremamente tratáveis. Então esse é o paciente que tu trata e tu mantém ele tratado e livre das varizes. No paciente que tem a perna doente, a gente tem que pensar no tratamento da doença subjacente. Que é aquele paciente diz assim, não, mas eu já operei, 5 anos atrás eu operei e voltou tudo. Sim, mas nesses 5 anos tu fez exercício, tu emagreceu, tu melhorou tua dieta, tu usou meia elástica. Não fiz nada. Bom, então vai voltar e a cada cirurgia que a gente vier, depois de 5 anos, não é que vão voltar. Outras veias vão desenvolver. Porque o fator causal daquelas varizes, ele continua ali. Falar sobre a meia elástica, né? A meia elástica é amor e ódio. Depois que a gente começa a usar, a gente gosta. Eu já tive essa experiência, porque eu usava na época do hospital, passava muito tempo dentro do hospital no meu doutorado e no início da vida ali. E eu morava em Porto Alegre, muito quente, né? E eu tinha essa necessidade, mas ao mesmo tempo a dificuldade, porque no verão é quente, né? Então, algumas dicas sobre meia elástica. Tem aquelas até o meio da perna e tem a meia calça. O que vai diferenciar? É onde está a variz ou a meia calça ela é melhor sempre? Teoricamente, quanto mais alta a meia, mais ela vai ajudar no retorno venoso. A impressão que eu tenho é que aquela ali até o joelho, ela
A 3 aperta quartos? ali, Mas a 3 quartos, hoje a gente prescreve 3 quartos quase para todo mundo. Tá. Porque a 3 quartos ela ajuda o principal efeito da meia elástica, que é na contração da panturrilha. Tá. Então a 3 quartos ela serve para ajudar a panturrilha a melhorar o retorno venoso. E depois, como a gente tem a veia femoral, que é uma veia que passa na coxa, no meio da coxa, essa veia do sangue vindo ali, ela manda embora depois e daí volta pro coração. Então esse ciclo começa a funcionar. O mais difícil é a panturrilha mesmo. Então a 3 quartos acaba sendo a mais indicada. Tá. Normalmente assim de conforto, eu quero uma meia mais confortável. A gente prefere as meias de algodão, porque elas são meias mais frias do que meias de lycra. Tem algumas meias de tactel também que são mais frias. Para mulheres é preferível que não tenha a ponta do pé, porque daí é melhor para usar com sandália, coisa assim. Então tem alguns detalhes que diferenciam. Então hoje as meias elásticas elas evoluíram muito na qualidade. O que às vezes para um pós-operatório a gente nem recomenda, sabe? Nós vamos usar no pós-operatório uma meia elástica, mas usa uma meia simples, porque depois de 30 dias tu não vai mais precisar usar. Mas para o paciente que se dedica e vai querer usar todos os dias, a gente tem meia de excelente qualidade no mercado e que basicamente sim, as marcas não mudam muito. As marcas elas são diferentes, mas mais ou menos é o produto. Então assim, prefere algodão, tecido sintético, é uma meia mais fria, meias mais finas também são preferíveis. Que não esquente tanto, né? Não esquente tanto. A gente tem que aproveitar que a gente tem, este ano não, mas a gente tem estações bem marcadas, né? Exato. E realmente, depois que a gente passa a usar a meia elástica, a gente tem um conforto muito bom dela, né, ao fim do dia. Para quem tem essa prescrição, né? Então a forma certa de usar ela é ainda deitado, continua assim, botar a meia. Continua sem muita noia, assim. Tá. Então, assim, não é aquela coisa assim, abre os olhos de manhã e veste a meia elástica. Não precisa disso. A gente sabe que existe um tempo até o líquido se acumular na perna e o músculo já não dá conta sozinho desse edema, desse inchaço que forma. Então acorda de manhã, toma um café, toma um banho, na hora se veste a meia elástica, tranquilo. O que a gente não recomenda fazer, chegou no final do dia, já tá com a perna inchada, agora eu vou botar a meia, quero resolver todo o problema do meu dia em 2 horas. Aí a meia ela só vai incomodar, vai machucar. Aí seria mais fácil levar as pernas, não? É mais fácil deita, levanta as pernas. Isso ajuda também, né? Bastante. No final do dia, levantar as pernas. Eu tenho uma amiga que ela faz dermato também lá em Porto Alegre, e quando a gente chegava no fim do dia, ela sentava em qualquer lugar e levantava as pernas. Eu lembro muito isso dela, né? Beijo, Rafa, porque ela sempre levantava as pernas. E é um hábito que se desenvolve mesmo. Ajuda bastante, porque a gravidade, ela faz essa drenagem pela gravidade de todo o líquido, não só do sangue, mas de todo o líquido. Porque como a veia, ela tem uma estrutura muito fina, a camada muscular da veia, dentro da nossa veia, a gente tem um músculo, uma camada de músculo. Só que ele é muito fino. Então, basicamente, se ela não tem sangue dentro, ela quase que colaba. Nesse fechamento da veia, por ter escorrido todo esse sangue de dentro, ela começa a absorver sangue também, começa a absorver o inchaço que está no meio do músculo ou debaixo da pele. Então, tudo acaba melhorando. Então, claro, assim, a drenagem linfática melhora, massagem melhora, mas deitar com a perna para cima é um hábito que é tranquilo das pessoas ter e ajuda bastante. E dormir com um travesseiro é legal ou não? Mais ou menos. Assim, tem pacientes que precisam. Para os pacientes que precisam ficar a noite inteira com a perna, a gente disse a perna mais alta que o coração, às vezes botar um travesseiro embaixo das pernas começa a doer as costas. Sim. Então a gente sabe que depois de uma idade, já não dá. Tudo com 20 e poucos funciona bem, dos 40 em diante a gente começa a questionar. Então os pacientes, digamos assim, de uma idade média para frente, a gente orienta, se precisa dormir com a perna mais para cima, que coloque 1 ou 2 tijolinhos embaixo de toda a cama e sobe a cama inteira. Tá. Porque daí o colchão ele fica todo mais alto, para não começar a machucar a coluna. E também porque essa história de botar o travesseiro embaixo é nos primeiros 10 minutos antes de dormir. Depois tu chuta o travesseiro pro fundo da cama e tu nem sabe mais onde é que tá o travesseiro o resto da noite. Desconfortável. Muito bem. Pensando sobre o que tu falou de muito tempo de pé, né? A gente hoje tem preferencialmente profissões que ficam o dia inteiro de pé e outras, o contrário, o dia inteiro sentada. Realmente, assim, essa questão do muito sentada, muito de pé influencia nas varizes, no aparecimento delas e na piora? A gente vê que sim, mas também esse é quase um fator que a gente está conseguindo não mudar, porque as pessoas, bem o que tu falou, as pessoas têm que trabalhar e essa é a maneira de trabalhar. Então o que a gente pede? Lembra das pernas durante o dia, dá uma movimentada, exercita a panturrilha para movimentar. É a mesma orientação que a gente dá quem vai viajar de avião. Vai viajar de avião? Dá uma caminhada no avião. Incha muito, porque tu fica ali com a perna para baixo sem se
movimentar. Então, movimenta, contrai a panturrilha 2, 3 vezes. Se lembrar fazer isso 2 vezes por manhã, já vai melhorar bastante lá no final do dia. Voos longos, eu já observei em alguns que se eu tirar o calçado para dormir, à noite depois não boto mais. Né? Então não tiro. Tem que deixar, porque é até desconfortável depois, né? E tem muita gente que gosta de viajar de meia elástica. Eu ia perguntar. A meia elástica no voo, ela ajuda bastante, porque ela realmente faz essa contenção. Mas, para quem está habituado, não é uma coisa que seja necessário. Quem nunca teve trombose, por exemplo, não precisa, mas melhora muito o conforto da viagem. Ótimo. Bom, falando sobre agora especificamente o que eu passei nos últimos tempos que eu tive grávida. E geneticamente falando, eu tenho muita sorte. A minha mãe praticamente não tem varizes, né? Tem 64 anos e, assim, muito pouco e muito tardio, né? Então, minha genética ainda bem é muito boa sobre isso. Mas na gestação, bem no início dela, assim, não lembro exatamente, mas talvez no 3º, 4º mês ali, eu vi uma dessas mais superficiais, uma bem grande na coxa. E ficou só ela, mas ficou ali, né? Então, na gestação, o que muda? Realmente aparece mais, porque a gente vê as mulheres falando. E também se elas... Porque um mito, não sei se é verdade ou não, isso tu pode explicar para nós, é que elas depois melhoram na gestação. O que disso é verdade sobre gestação? A gestação é, digamos assim, a fase aguda da vida da mulher que mais ela tem propensão a desenvolver varizes. Por 2 fatos. No primeiro trimestre, a gente tem uma onda de progesterona muito grande que vai fazer a acomodação do útero para todo aquele desenvolvimento do bebê que está ali. Isso faz com que a parede das veias também fique mais frágil. E muitas veias vão se dilatar ali. Pela ação hormonal mesmo. Pela ação hormonal. Não tem como interferir. Não tem como interferir. No 3º trimestre, a gente já tem o bebê comprimindo a veia cava. E aí que é o retorno venoso. Então, todo aquele retorno da veia que voltava, ele acaba aumentando a pressão nas pernas, porque o bebê fica comprimindo. Então, ele realmente aperta. Mas isso também é verdade. Aí a gente incha de um dia para o outro. E aí incha muito. Então, isso é muito ruim. O que consola? Que muitas dessas varizes regridem depois que nasce o bebê, por causa que tu já descomprime a cava, então tu melhora o retorno venoso, tu já não tem mais aquele pico hormonal, então tu também consegue fazer algumas regredir, mas a veia ela tem um certo grau de elasticidade, que ela consegue dilatar e depois ela regride. Quando ela passa de um momento, ela já não regride mais. Então tem muita gente que diz assim, eu tive muita variz na gestação, mas metade melhorou depois. Outros dizem assim, minha perna ficou destruída depois da gestação e não voltou mais lá. Então depende muito se passou desse grau de não retorno, sabe? Entendi. Então isso depende muito de pessoa para pessoa. O que a gente diz? Respira fundo, curte a gestação. Se conseguir usar meia elástica, usa meia elástica, porque a meia elástica vai evitar que novas veias possam se desenvolver. Mas relaxa que depois da gestação a gente dá um jeito no que sobrar, até porque muita coisa vai regredir. E quanto tempo, em média, assim, tem que esperar para dizer essa aqui não vai mais sair? Porque eu tô com a Bela há 1 ano e 3 meses, não saiu. Não, tá desde o 3º. 4, 5 meses, assim, depois que tem que sair, já saiu. O que tem que desaparecer, desaparece. Então lá pelo 6º mês já dá para pensar em tratar se estiver incomodando. Sim. Ótimo. E anticoncepcional? Anticoncepcional acaba... hoje a gente tem doses muito baixas de anticoncepcional, então eles são extremamente seguros. E como fator de risco de variz a gente não considera muito. Esses de dosagem menor. De dosagem menor. Então eu sempre digo para minhas alunas assim, não parem de tomar anticoncepcional, porque se vocês menstruarem, se vocês engravidarem, a gravidez vai dar muito mais variz do que o eventual anticoncepcional. É verdade. Então hoje o anticoncepcional ele é muito seguro, muito seguro. A gente recomenda o uso de anticoncepcional, sempre que discutir com o ginecologista doses menores, quanto menor a dose hormonal, melhor. Mas é extremamente seguro, tanto no desenvolvimento de varizes, quanto como fator de risco de trombose venosa. Porque antigamente se usava uma bomba, né? Sim, doses muito altas, né? Hormônios femininos. Isso. Então, hoje é muito seguro, é uma droga muito segura e que a gente tem muito conhecimento já dela, como é que funciona. Então, eu não diria assim, não foi pelo anticoncepcional que apareceu varizes. Muito antes disso, tem próprio sexo feminino, tem história na família, tem a maneira que trabalha, tem a parte do sedentarismo. Sim, tudo junto, né? E aí o fator de piora, né? Bom... falando sobre, Vinícius, o tratamento, né? Então, ter hábitos saudáveis, obviamente, vai ajudar na prevenção, né? De desenvolver varizes, exercícios, dieta saudável,
próprio uso da meia elástica, tu já apontou também como uma opção de tratamento preventivo, né? Mas estou com varizes, e aí? Por onde começo, né? Sem ainda os procedimentos, mas existe tratamento medicamentoso, essas coisas naturais que indicam, própria piquenogenol, o que realmente tem de evidência? Isso é interessante. Quando a gente vai para a parte de medicamentos para varizes, assim, a indicação desses medicamentos ela fica no edema e um pouco da pigmentação. Mas, basicamente, a gente para ali. Melhora a sensação de peso? Melhora, porque melhora o edema, diminui um pouco da permeabilidade vascular, mas ele é muito variável de paciente para paciente. Então, o tratamento de medicamento a gente normalmente experimenta nos pacientes, mas é justamente isso, a gente experimenta nos pacientes. Se o paciente não tem resposta, a gente não fica insistindo nesse tratamento. Até porque todos os trabalhos que compararam flebotônicos versus elastocompressão e exercício físico, o flebotônico perde. Flebotônico seria os remédios. Castanha da Índia, diosmina, esperidina, piquenogenol. Então, por quê? Porque a resposta é muito heterogênea entre os pacientes. Alguns pacientes respondem muito e adoram tratar com medicação. Alguns pacientes respondem menos. O que normalmente a gente faz? A gente associa. Muitas vezes a gente associa. Nós estamos no inverno, eu vou te prescrever uma meia elástica que tu vai usar no inverno e depois lá no verão, quando ficar insuportável de usar meia, quando é muita raiva da meia, a gente passa para medicação, a gente passa o verão com a medicação e depois tu volta. Agora, perdi peso, tô fazendo exercício físico, sinto que já não preciso mais nada. Então, segue a vida e tranquilo. Sim, porque a indústria também ela é cruel, né? Os pacientes. Às vezes pegar um paciente passa jovem... na TV, né? Assim. Melhorar a variz, tomando um remedinho, pensa. Então, eu tenho muitos pacientes que veem o uso, né, da medicação. Que bom que tu esclarece isso, porque às vezes é um custo, né, fixo de anos, né? Sim, e às vezes pega uma paciente de 27, 28 anos e tu vai dizer, não, tu vai tomar esse comprimido pro resto da tua vida. Isso. Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. Então, a gente tem que repensar isso daí, sabe? E depois que a gente... Por exemplo, talvez eu não seja um bom exemplo, porque eu me exercito e mesmo assim essa variz apareceu. Mas uma paciente que tem vasinhos ali e edema, depois que ela começa a se exercitar, depois que eles melhoram esses vasinhos ou depois que chegou num nível ali só procedimento? O vasinho, depois que a gente visualiza ele, significa que ele já dilatou a parede e já ficou dilatado o suficiente para a gente visualizar, não tem regressão. Só então, tratamento mesmo. A incidência, por exemplo, a gente classifica os vasinhos esses de secar, que a gente chama de CAP1, a incidência é 49% da população feminina. Nossa, cada 2 mulheres, uma tem. Então, e a de varizes... E esses outros 50 talvez não procuraram. Só não procuraram, exatamente. E a veia grossa, mais de 2 milímetros, digamos que a gente já chama de varizes, essa daí dá 27% da população. Nossa, é quase. Bastante. A cada 3 mulheres, uma é passível de tratamento estético, pelo menos estético. Então, a incidência é muito alta. E a cultura brasileira valoriza muito isso. Muito. Então, isso é uma coisa interessante. Assim, quando a gente vai para fora do Brasil, a gente vê que tem muita mulher que tem as pernas com varizes e convive com aquilo ali. Mas a gente tem uma cultura estética muito forte. Que a paciente chega no consultório e diz assim, não quero ter isso. E às vezes a mínima coisa incomoda demais. Incomoda demais. Eu sempre digo assim, não, isso não me incomoda. Tudo bem, a hora que tu botar um vestido que vai parecer um fiapo de veia saindo do vestido, tu vai vir correndo aqui querendo que a gente trate. Eu tive uma paciente falando exatamente nisso, né? Que ela ficou muito chateada, que ela buscou um profissional para tratar as varizes dela, e o profissional que era cirurgião vascular falou, mas isso aqui é nada, e ela se incomodava muito com os vasinhos muito pequenos, né? Então a subjetividade do quanto incomoda, né? Essa é uma das coisas que a gente fala muito, assim, muitas vezes tu tem que olhar para o paciente e dizer assim, o que te incomoda? Isso. Porque às vezes, por exemplo, tu tem uma variz enorme na parte de trás da perna, mas isso não incomoda a mulher. Ela incomoda porque a maneira que ela dobra a calça, ela olha sempre para aquele vaso que tem do lado de dentro do joelho. Então isso é importante conversar com o paciente. O que te incomoda para que lado que a gente vai o tratamento, sabe? Isso aí. Falando do tratamento, então, das varizes, né? Tu falaste das varizes maior que 2 milímetros. Mas na real a gente tem varizes que é um dedo de grossura. Isso. Essas são indicação cirúrgica, certo? Mais ou menos. Hoje em dia a gente tem uma gama de tratamentos gigantesca. Então a gente divide hoje as varizes, digamos, em tratamento cirúrgico e tratamento não cirúrgico. Tá. Quando a gente fala de varizes grossas, isso que eu queria esclarecer. As varizes grossas, o tratamento não cirúrgico é espuma. Tá. Então, injeção de espuma. Injeção de espuma. Então a gente tem a espuma densa, que é um medicamento, que é como se fosse uma espuma de barbear, que a gente pega e injeta em varizes grossas de um dedo. Tá. E essa espuma preenche o lugar do sangue
e ela serve para tratar sintoma. Tá. Então, a varíola, o tratamento com espuma, porque a cada 10 pacientes que chegam no consultório dizem assim, eu não quero me operar, quero fazer espuma. Eu digo, não vou te fazer espuma, vai embora se não quer operar. Por quê? Porque acho que a espuma, ela mancha a perna. Tá. Então, se tu quiser ter uma mancha na tua perna, uma tatuagem em formato de variz, faz espuma. É mesmo? Então, a gente não faz espuma quando a gente tem finalidade estética. Sim, é mais para aquele paciente estar incomodado com o sintoma, o inchaço, Exatamente. a dor, e então, vai abrir mão. Quem que sobra para fazer espuma? Sobra pacientes de mais idade, normalmente pacientes com mais de 80 anos de idade, pacientes com úlcera varicosa, porque espuma realmente ela fecha a úlcera em 2 ou 3 semanas, a gente consegue cicatrizar uma úlcera varicosa. Porque pela má vascularização, exato, né? porque embaixo da ferida tu tem uma veia que mantém aquele sangue com muito gás carbônico e tu não consegue tirar aquela veia dali. E a cirurgia é muito ruim o resultado, porque tu acaba tendo que fazer uma incisão numa ferida infectada. Então a espuma a gente faz no consultório, guiada com ultrassom, tu coloca uma agulha dentro dessa veia, injeta a espuma se mistura com o sangue e ela endurece. Então, no pós-operatório porque não é cirurgia, mas pós-procedimento de espuma, a perna fica cheia de caroço mais endurecido e mais escuro. Isso é esperado, isso é falado para o paciente. Nós vamos para um tratamento de espuma, então ele vai ser assim, assim, assim. Para aquele paciente que tem aquelas veias bem fininhas, de mais idade, que sangram, que qualquer coisa sangra. Então, tem muito paciente aqui na região que tem a perna mais gordinha, que lá perto do pé tem um monte de vasinho bem saltado. Bateu, sangrou. Ali a gente faz 2 ou 3 sessões de espuma, a gente consegue fechar tudo. Esse é um incômodo a menos na vida do paciente. Tá. Então, para esse público, a espuma densa é perfeita. Tá. Mas deixa mancha. Mas deixa mancha. E aí, se eu não quero mancha? E aí, se não quer mancha, a gente tem que vir, quando é cirurgia, digamos assim, para vasos maiores, a gente sobra a cirurgia de retirada de trajetos, que ainda se faz. Aí faz o cortezinho lá e puxa. A gente faz só um furinho e aí com uma agulhinha de crochê a gente tira o trajeto. Tá. E a gente tem, quando a gente tem uma insuficiência de safena, a gente pode fazer a retirada da safena. Então a gente ainda faz bastante retirada de safena. Mas hoje em dia o padrão é a termoablação. Tá. Então a gente leva, isso é um tratamento cirúrgico, vai no centro cirúrgico, mas a gente punciona o joelho, na altura do joelho, a gente entra guiado por ultrassom com uma fibra de laser ou de radiofrequência e faz a cauterização dessa safena. Por dentro. Por dentro. Então a gente já não tira mais, então já não se faz incisão nenhuma. Ai, que bom, porque eu fiz minha formação, Vinícius, na URGS, no Hospital de Clínicas. A cirurgia vascular lá é super forte e eu fui estagiária, doutoranda de cirurgia vascular. Eu vi muita safenectomia e é uma cirurgia bem traumática. É traumática. Então, a gente sempre fala, porque quando a gente fala de termoablação significa queimar, cauterizar por dentro a safena. São pacientes que fazem a ecografia e veem que aquelas veias, elas são originadas de uma safena doente. E essa é uma pergunta que eu quero falar. Mas aí se tu tirar minha safena, se tu cauterizar minha safena, se eu precisar botar no coração, eu não vou ter veia para botar no coração. O fato é que uma safena doente na perna, ela também é uma safena doente pro coração. Então ela não é utilizada pro coração. É verdade. Então hoje a gente preserva muito a safena que dá, mas quando tu tem uma insuficiência de safena, tu acaba tendo que tratá-la de alguma maneira. E aí a gente tem o tratamento com termoablação ou o tratamento convencional. Essa cirurgia que tu viu, a gente ainda faz bastante. Faz muito por questões de custo, não por questão de ciência. Então hoje nos Estados Unidos e Europa, basicamente o que se faz é radiofrequência em safenas. Que essa é por dentro. Que é por dentro. Então a gente pode fazer laser ou radiofrequência. Os resultados da radiofrequência são superiores ao laser. Então basicamente hoje o laser de safena a gente quase abandonou ele. A gente usa o laser transdérmico, aquele para tirar vasinho e para tirar veias maiores, mas que faz no consultório. Quando a gente fala de laser em hospital, a gente prefere a radiofrequência. Então tu vai perguntar, o que tu faz? A gente faz de tudo. Lá na clínica a gente faz de tudo porque a gente se propôs a quando o paciente chegar, tu poder avaliar todas as opções terapêuticas. Claro. E aí tu consegue escolher. Tá? Eu tenho liberdade para dizer, a gente tem opção A, B ou C. Por quê? Porque muita coisa está dentro do que o convênio vai cobrir e muita coisa não está dentro do que o convênio vai cobrir. E se o paciente diz assim, mas eu vou fazer, tudo bem, mas o teu pós-operatório vai ser diferente. Quanto menos agressivo a gente é no tratamento, melhor vai ser o pós-operatório. Então, porque a safenectomia faz um sangramento grande, fica um hematoma. O hematoma na coxa ele fica bem maior. Então a radiofrequência... Dura bastante, E dura bastante. E na radiofrequência não faz? Não faz porque, na realidade, o que a gente faz? Tu entrega para o computador é uma fibra que ele aquece a veia a 120 graus e ele tem um termômetro lá na ponta.
Tá. Quando o computador chega a 120 graus, ele resfria. Então, basicamente, é que nem fazer pipoca de micro-ondas. Tu não tem que ficar girando a panela, ele faz todo o serviço. Só que ainda com mais sensível, digamos, que a pipoca, porque é como se tu botasse um termômetro lá dentro do saco da pipoca, e aí tu nunca vai queimar a pipoca e tu nunca vai deixar a pipoca sem estourar. E aí ela fecha e isso não ela causa fecha sangramento. e tá tratado. Então, o tratamento acaba sendo mais, bem melhor. A recuperação pós-operatória acaba sendo bem melhor. Mas não é uma coisa que a gente possa oferecer para todo mundo ainda. Depende muito de paciente para paciente. A cirurgia convencional funciona muito bem. Digamos assim, a melhor estética do paciente é muito bom. Mas a gente sempre pede ao paciente, nós vamos melhorar a tua perna, mas a gente vai precisar de 3 a 4 meses para melhorar. Não existe aquela mágica assim, eu quero operar na terça-feira e na sexta eu sou madrinha de casamento. Não. Vai botar umas meia preta, então até dá pra ir, porque hoje em dia operou e realmente tu tem uma vida muito ativa, as pessoas não ficam mais. Aí outra coisa, assim, mas eu achava que tinha que ficar 60 dias deitado com as pernas pra cima. Não, daí eu não operaria ninguém, né? Então assim, o paciente opera, 2 horas depois vai pra casa e a gente pede pra que caminhe, pode subir escada, pode fazer exercício, isso já no dia da cirurgia. Nosso corpo é feito pra se movimentar, Pra se movimentar, e tem que se movimentar, não ficar parado. Vinícius, e pros vasinhos menores, aqueles que incomodam esteticamente mesmo, o que a gente tem de opção terapêutica? Isso, então assim, dos vasinhos menores é muito comum, é muito mais comum em mulheres que em homens, muito comum na região lateral da coxa, atrás da perna e na frente da perna também, atrás do joelho e na frente da perna. Esses vasinhos menores a gente pode fazer escleroterapia convencional. Tá, são as injeções. Sempre o tratamento é feito em consultório, que são as injeções. Então, as injeções a gente permanece fazendo as injeções, porque os pacientes perguntam muito, e o laser, eu posso fazer só o laser? A gente pode fazer só o laser, mas muitas vezes o laser não consegue tratar 100% das lesões. Então, muitas vezes a gente associa o laser com a escleroterapia convencional. A convencional é a da solução agulhinha, glicosada. Da agulhinha. A gente não. A solução glicosada pura tem resposta muito baixa. Tá. O cirurgião vascular não gosta muito de glicose hipertônica. É bom esclarecer, né? Isso, por quê? Porque, muitas vezes assim, tem outros profissionais, mas eu faço e daí não funciona. Sim, porque na realidade, como a gente conhece muito a droga, o mecanismo da droga e até onde a gente consegue ir, a gente consegue aumentar a toxicidade de medicações que foram feitas para fazer escleroterapia e não água com açúcar. Então, muitas vezes, quando não tem uma resposta adequada, ou a gente não conseguiu avaliar bem a lesão, ou a lesão não foi avaliada por alguma maneira. Então, é importante, sim, a primeira consulta é sempre para a gente poder avaliar as maneiras de tratar. Quais as opções terapêuticas? A gente vai daqui até aqui, isso eu consigo melhorar, tudo isso a gente consegue fazer no consultório, esse é o nosso limite que no consultório a gente não consegue atingir. Então, às vezes, os pacientes se frustram, mas eu queria tanto tirar essa veia no consultório. Tem coisas que a gente não consegue. Não dá. Então, o laser consegue tirar veias mais grossas, a gente consegue associar, mas a gente sempre tem uma barreira que é a hiperpigmentação. Sim. Para nós o nosso pavor é fazer um tratamento e depois ficar uma mancha. Deixar manchado. E tem muitos casos, né? A gente estava conversando sobre isso, porque hoje tem muitos profissionais, inclusive até que não médicos são, fazendo o tratamento de vasos, né? E eu, como médica, tava falando isso pra ti, né? Eu entendendo a dificuldade que não é só colocar uma solução dentro do vaso, identificar onde está o início dele e ver sumir, eu vejo as complicações. Eu tenho muitas pacientes com complicação, né? Tanto com atrofia, que é a pele mais endurecida, encaroçada ali, como manchas, né? Até ulceração e mancha. Então, para nós, assim, o que eu vou dizer? Cada paciente escolhe o profissional que quer. A gente não entra mais nessa briga, a escolha é do paciente. E de uma certa forma, esses profissionais conseguem resolver uma porcentagem, digamos assim, de pacientes menos exigentes. E aí as pacientes mais exigentes vão realmente arcar com os custos de um tratamento mais eficaz. Com um profissional mais qualificado. Que tu não tem que ficar lá indo toda semana fazendo, porque daí aquela coisa tem que ir vai toda semana, faz muito pouquinho. Então a paciente mais exigente, ela acaba escolhendo os melhores profissionais e a gente acaba pegando muito complicações, às vezes, desses profissionais. Olha, eu fui lá e fiz isso. Bom, agora, então, se tu não quis gastar antes, agora tu vai ter que querer gastar. Porque nós vamos ter que, agora tu vai precisar de um acompanhamento dermatológico, tu vai precisar tirar outros vasos que não se conseguiu tirar, a gente vai ter que drenar alguns pontos de flebite ou de hiperpigmentação mais forte que Quais os riscos desses procedimentos, Vinícius, para retirada de vasos? O maior risco é de fazer realmente uma tromboflebite e ficar uma mancha preta assim em cima do vaso, assim, mas ficou muito pior. Porque todo o resto, o matching, por exemplo, que é a formação de mais vasos depois de uma escleroterapia, e isso daí, com o tempo, ele vai melhorar, com outras sessões de escleroterapia ele vai melhorar, mas eu diria que o principal risco é de jogar dinheiro fora. Porque acaba que não vai melhorar. Tratamento não bom. Tratamento não bom, exatamente.
Então, se eu tenho lá uma variz como a minha, por exemplo, a minha opção de tratamento é ir avaliar contigo, ver se é o caso de fazer laser ou injetar, ou os dois. Essa é na a melhor... sessão tu pode combinar. Pode combinar. E na maioria das vezes a gente acaba combinando. Tá. Na maioria das vezes a gente acaba combinando. Por quê? Porque muitas vezes o laser ele acaba ficando... Como ele é um tratamento mais caro, a gente acaba deixando, às vezes, ele reservado para casos mais resistentes. Que a gente consegue, realmente. É difícil a gente não conseguir desaparecer com o vaso. O vaso, ele é tratável. Mas muitas vezes a gente tem que... repete a sessão, organiza um planejamento de tratamento. Isso tudo vem na primeira avaliação. Ótimo. Bom, eu vou propor 2 coisas para ti. Primeiro, mitos e verdades. Tá. Vamos fazer um bate-volta, assim, se isso realmente tem impacto na variz, tá? Muito tempo sentado, tu já falou que sim, né? Sim, é verdade. Muito tempo de... Cruzar as pernas. Teoricamente, cruzar as pernas, tu tem uma compressão maior das veias na perna. Mas tudo isso é dinâmica da perna. Então a perna foi feita para cruzar? Pode cruzar. Não é isso que vai fazer estourar mais ou menos vezes. Posso cruzar a perna? Pode cruzar. Ótimo. Roupas apertadas. Não, a gente não... A roupa... Mesmo? Essa eu achei que tu ia dizer que sim. Não, as roupas elas não têm capacidade de fazer um retardo, digamos assim, no retorno venoso das pernas. Então, não, isso não. Quem já usou, faz sentido, né? Quem já usou meia elástica sabe o quanto precisa apertar para ter um impacto. E a meia elástica, pelo contrário, ela faz o papel de evitar o desenvolvimento de varizes, isso cientificamente comprovado. Então, é mito. Salto alto. Mito. É verdade! As pacientes adoram que eu digo que é mito, mas é Mesmo? verdade. Salto alto, na realidade, o que o salto faz? Ele diminui um pouco da contratibilidade da panturrilha. Mas um salto de tamanho médio, ele não muda a dinâmica do retorno venoso. Então ele pode ser usado e não gera variz. Que bom. Fico muito feliz. Eu uso muito salto. Eu acho que eu não usei salto só na última semana de estação, assim. Porque é um hábito, gente. Eu tenho facite plantar também. Sim. Então a hora que eu boto tênis, bastante. Já sinto muita dor na planta do pé. Né, de um dos lados, então... E tu vê, o movimento que tu consegue fazer por causa do salto é mais benéfico do que, de repente, tu com dor na faceite fica sentada. Com certeza. Então... Muito bem. Agora eu queria pedir para ti, a gente tá no inverno, né? Logo vem o verão aí, então vamos fazer um resuminho, assim, um guideline sobre como eu posso melhorar minha perna até o verão. Diquinhas práticas, assim, quais as melhores dicas que tu tem? Então vamos lá, agora a gente tá numa linha reta em direção ao verão, digamos assim. Então olha para as pernas, identifica potenciais flacidez de panturrilha. Então a flacidez de panturrilha exige treinamento com carga, exige musculação. Tá. Mas eu tenho 2 filhos e eu caminho dentro de casa que nem uma louca. Não adianta. Não adianta. Tu tem que botar carga e tem que tonificar a panturrilha. Então esse é o começo. A musculatura tem que estar forte. O músculo tem que estar forte. Perna flácida dói, perna flácida incha. Depois a gente tem que identificar. Algumas pessoas têm uma parte mais inflamada da gordura entre o joelho e o calcanhar. A gente chama isso de lipedema. Lipedema, ele está sendo muito falado e ele não é um tema vascular. Ele é um tema de fisioterapia. Eu tenho lipedema, eu quero saber se eu tenho lipedema, procura um fisioterapeuta, faz um tratamento de drenagem linfática associado à elastocompressão. A gente tem profissionais em Caxias que trabalham com isso e o resultado é excelente. Porque muitas vezes vem no consultório e diz assim, como é que eu trato? Errou o lugar. Por quê? Porque do ponto de vista vascular, o retorno venoso ele está funcionando. Mas se tu pega na perna e tu sente dor constante a palpar a perna, a panturrilha ali na altura, isso é uma reação inflamatória que a própria gordura dessa local tem. E aqui na região a gente tem bastante. Então a gente tem bastante incidência de lipedema. E aí a fisioterapia consegue auxiliar bastante. Enxerguei varizes, como é que eu vou tratar essas varizes? Dá tempo ainda? Dá tempo de tratar. Então, normalmente a gente pede 60 dias de não exposição ao sol, assim. Então, dá tempo. Mas agora a gente tá meio que entrando numa corrida. Então, essa é a hora que as mulheres chegam desesperadas no consultório. Tipo, eu preciso tratar até o verão. Porque, realmente, agora, se a gente tem um período que a gente pode tratar, que a gente prefira o inverno aqui em Caxias, para não estragar a praia de ninguém. O risco de pegar sol em cima é pigmentar, manchar, né? é manchar. Então não tem por que passar por
por processo de mancha ou processo de despigmentação durante o verão. E essa mancha, eu explico para as minhas pacientes que essa mancha que fica depois que pega sol em cima de hematoma ou de procedimento, ela é como se fosse uma tatuagem, ela demora muito para sair, é muito difícil sair, mesmo com laser e despigmentantes, muito difícil. Muito difícil. Então, se puder preferir não pegar sol, e aí, claro, dá para operar varizes em janeiro? Dá para operar varizes em janeiro, a gente opera, mas aí tem que usar calça depois, se proteger, a gente usa 30 dias de meia elástica depois, então usada no verão, né, dá mais desconforto. Melhor fazer agora, né? Melhor fazer agora. E consegue ter um pós também melhor. Isso muito bem. Como a gente está falando com pessoas, né, a gente estava comentando leigas, enfim, acho importante tu identificar o que tem aí de mais grave nas pernas, né? Que é quando acontece uma trombose e também a flebite, né? Esses dias a Tata da Bela tava com uma flebite ali, não sabia o que era, muita dor. Então, assim, bem rápido, como identificar uma flebite, uma trombose, que são, né, aí sim causas que a gente tem que correr, né? Então, a pior complicação da doença venosa é a tromboflebite e a trombose venosa profunda. A tromboflebite é quando o sangue coagula dentro de uma variz. E aí, então, o paciente ele vai dizer, não, ali eu tinha uma varize e agora hoje eu amanheci com um cordão endurecido e muito dolorido e vermelho. Isso é uma tromboflebite. É importante fazer um ecodoppler porque 25% da tromboflebite tem trombose venosa profunda associada. Quando a gente fala de trombose venosa profunda, a gente está falando da pior complicação da doença venosa da perna. Porque a trombose venosa profunda, ela pode gerar uma embolia pulmonar e a embolia pulmonar pode matar. Subitamente. Então, exatamente. Então, assim, a trombose venosa profunda tem tratamento, a gente precisa tratar. O ruim é que existe um número grande de pacientes pós-trombose venosa profunda que ficam com sequela na perna. Então, um monte de gente vai se identificar e dizer assim, meu tio teve uma trombose e a perna dele nunca mais ficou igual. Sempre ficou mais inchada, mais doída, mais pesada. A gente chama isso de síndrome pós-trombótica e ela está presente em 60% dos pacientes que experimentaram um episódio de trombose venosa profunda. A incidência é bastante alta. Esses são os pacientes que têm que usar meia elástica. Esses pacientes que não escapam de meia elástica, essa meia elástica é terapêutica e sempre que não usar, a perna vai ficar mais pesada que a outra. Então, o tratamento da trombose ele dura de 3 a 6 meses, varia de trombose para trombose. Mas ele é feito todo ambulatorial, com medicação. Antigamente se internava no hospital, ficava uma semana anticoagulando os pacientes para depois ficar anticoagulado. Hoje a gente tem muito mais segurança no tratamento, então a gente consegue tratar totalmente ambulatorial. Mas o que chama atenção? Assim, o que eu tenho que me preocupar? Será que eu tenho ou não tenho uma trombose? Se um dia tu acordar com uma perna muito mais dolorida que a outra e pega uma fita métrica, mede essa perna e ela está muito mais inchada do que a outra, a assimetria do inchaço leva a pensar em trombose. Junto com a dor. Porque trombose dói, né? Porque trombose dói. É uma veia inflamada, uma veia profunda, que o sangue coagula dentro dela, então fica como se fosse uma murcilha de dentro. A consistência muda. E a dor é muito forte. E a dor é muito forte. Então, eu tô com as pernas inchadas, quero saber se tem trombose. Provavelmente não é. O edema, o inchaço bilateral das pernas, não. E a trombose quase nunca pega as duas pernas ao mesmo tempo. Então, sempre a gente vai ter um inchaço desproporcional entre uma perna e outra. Esse inchaço desproporcional tem que fazer uma ecografia e excluir um processo de trombose. Muito bom. Bom, vou dar um recado final aqui então, né? O que eu tirei disso tudo? Varizes, sim, né? São um problema estético, mas muito mais do que isso, né? Trazem, dependendo do tipo de varizes, trazem riscos à saúde, à vida. Então é importante o tratamento, né? Falando esteticamente, aí, doutor Vinícius, tem todas as opções lá na Clínica Avena. Então é muito bom a gente poder contar com um profissional assim, com conhecimento e que traga mesmo, né? Qual a melhor opção para este paciente? Não para a variz, né? Exato. Para o paciente como um todo. Que bom que tu pensa assim, né? E sempre buscar o tratamento a longo prazo, né? A coisa que eu sempre falo, né? Estilo de vida saudável, ele faz bem a absolutamente tudo, né? Se a gente pudesse abrir, assim, botar lá na caixinha de cada um a importância que tem para o funcionamento, para a saúde e para a estética também, ter hábitos de vida saudáveis a longo prazo, né? Não desistir. Então, quais os teus recados finais para os nossos pacientes que estão te ouvindo? Eu queria mais ou menos reforçar isso, assim, a gente está entrando, digamos assim, a gente passou por um período muito ruim da história, que foi a parte do Covid, coisa assim, e a gente está redescobrindo muita coisa. Redescobrindo o que é conviver junto com amigos, redescobrindo fazer exercício físico, redescobrindo alimentação saudável, e que isso seja realmente um estímulo para dar um restart, assim, sabe? E que a gente possa vivenciar isso daí, vivenciar o que tanto nos fez falta durante a pandemia, e a gente diz assim, nós estamos passando por isso, não precisava. Agora então vamos lá, olha para trás e melhora, sabe?
melhora. Acho que se isso serviu para alguma coisa, foi pra gente melhorar como pessoa. Concordo. E melhorando é bem isso, assim, sabe? Eu preciso me alimentar melhor, eu preciso fazer exercício físico, eu preciso prestar atenção nos idosos, eu preciso olhar para as crianças. Essa parte social, ela vem junto, assim. Então, isso é uma oportunidade. Eu vejo isso como uma nova oportunidade. Mas que a gente tenha a consciência disso, porque senão a gente vai passar por essa, daqui a pouco nós estamos de novo numa outra fossa e dizer assim, tá, o que eu aprendi nesse meio tempo que a vida foi boa? É aquela coisa de olhar para trás e dizer, era feliz e não sabia. Quando a gente estava com um problemão social, o mundo inteiro parado, a gente disse, pô, mas a coisa era tão boa e a gente não valorizava. Eu só queria ir pra academia, eu só queria ir, e agora não vai. E agora a gente pode, então, eu disse, pô, vamos lá, olha pra frente, usar a internet com todos os recursos que dá da informação, sabe? Não usar pra coisa ruim, sabe? Então, isso é... Porque eu faço muito isso é uma coisa que um dia a gente pode conversar. Eu gosto muito de falar de tecnologia e pra onde que a tecnologia está nos levando. Então, acho que a gente tem que parar e pensar, pra onde a gente quer ir. E aí, quando sabendo pra onde a gente quer ir, a gente vai tudo junto e é mais fácil. Legal tu falar isso, porque é bem isso. E é fácil de esquecer o que a gente passa também, né? Sim. Tem uma coisa que eu li outro dia que eu achei sensacional, né? Que é, a maioria dos pais morreriam pelos seus filhos, mas quem viveria, né? Quantos se cuidam, né? Pensando, eu vou me exercitar porque eu quero estar presente na vida dos meus filhos. Quando a gente é pai e mãe, a gente tem que ter esse pensamento também, né? Não só na beleza também, mas na saúde, né? Sim. Saúde como um todo. Então, adorei te ter aqui. Obrigado. Eu também gostei de vir, obrigado. Nossa, foi super esclarecedor, tem muito aprendizado, né, para as pessoas que vão ouvir esse podcast, porque tem muita coisa aí, né, muita gente divulgando muita coisa, então que bom ter um guia, coisas Sim. que realmente fazem diferença, né, aí no tratamento e na prevenção. Te agradeço muito. Eu que te agradeço, né, obrigado a todo mundo ficar ouvindo, eu acho muito bom, assim, eu gosto de falar, porque eu não paro de falar, né. É ótimo, quando o convidado fala bastante, é bom porque a gente capta mais conhecimento, sim, né? Sim. Então, muito obrigado, sucesso na tua vida aí profissional, obrigado. Tanto na clínica como no hospital, que tu sempre tenha, assim, essa disposição, como eu vi tendo sim. na época do Covid, né? Que eu ficava, teve um dia, eu acho que eu tenho certeza que tu não sabe isso, eu fiquei lá na frente, eu queria te encontrar, porque eu sei que tu foi colega do meu irmão em algum momento da vida, sim. no colégio, e eu queria te encontrar para dizer, faça tudo por ele. Eu fiquei acho que umas 2 horas sentada na recepção, tu não sabia disso. Não. E tu passou e eu fui, porque eu não te conhecia pessoalmente, eu conversei, assim, eu não sei se eu falei isso com todas essas palavras, mas assim, porque me disseram, ele tá por aí, ele vai passar em algum momento. E eu fiquei lá porque realmente tu fez um trabalho de viver no hospital. Eu costumo dizer isso, se tu quiser me encontrar no hospital, não vai na minha sala. O único lugar que eu não vou estar é na sala da direção do hospital, porque realmente acho que ali não é ali que a gente resolve as coisas, sabe? A gente resolve nos pontos críticos que as coisas estão acontecendo ali dentro. Vinícius, parabéns, sou uma admiradora mesmo, como pessoa e como profissional, tá? Obrigado. Então é isso aí, pessoal, muito obrigada por assistirem até aqui, espero que todos curtam muito essas dicas do Dr. Vinícius. Obrigado.